Boa tarde, turminha do 7º ano, tudo bem com você? Eu sou o professor Alan Pacheco, sou professor de Geografia, e hoje eu vim ajudar vocês na resolução das questões do módulo 3, ok? Mas antes, a gente vai fazer uma rápida revisão sobre o conteúdo abordado de Geografia neste módulo. O módulo 3, ele fala das questões relativas à formação do território brasileiro. Então, faremos uma rápida revisão para depois abordarmos as questões. O Brasil, nós sabemos disso, ele é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Nesse mapinha a gente consegue ver aqui, em primeiro lugar, é a Rússia, é o maior país do mundo em extensão territorial. Segundo lugar, Canadá, extremo norte da América do Norte. Terceiro lugar, China. Quarto, Estados Unidos. Quinto é o Brasil. Tem um território 100% habitável, ou seja, nós não temos dentro do território brasileiro montanhas, geleiras, desertos, há alguma característica natural que impossibilite a ocupação humana. Então, o território brasileiro, a gente pode dizer também que ele é, de certa forma, 100% habitável, salvo algumas exceções, como, por exemplo, o sertão nordestino, que oferece algumas dificuldades em função da aridez do clima, né? A questão é, eu não vou ler esse texto agora, o território brasileiro ele nem sempre teve as dimensões atuais, ele era muito menor e foi crescendo com o passar do tempo, seguindo a direção dos ciclos econômicos de cada período. Então, nessa imagem aqui, nós vemos como era o território brasileiro em 1534, no caso ali dividido em capitanias hereditárias, depois em 1789, em 1889, em 1943 e em 1990. O que mudou de 1943 para 1990 foi a divisão política interna. Vamos seguir aqui, ó. Então, como era antes, na época do Tratado de Tordesilhas e das capitanias hereditárias, e como é agora. Olha quanto cresceu o território brasileiro. E aqui nós vamos abordando, fazendo uma rápida evolução histórica do território brasileiro. No século XV, né, nós tivemos lá no finalzinho do século XV, a assinatura do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras que pertenceriam à coroa portuguesa e à coroa espanhola. Então, nesse mapa aqui, o Tratado de Tordesilhas é essa linha vermelha, o que está em amarelo pertenceria a Portugal, e toda a região ali em verde pertenceria à Espanha. Então, o que nós poderíamos chamar de Brasil é essa fração amarela do mapa. Tá? No século XVI, é que inicia a ocupação real das novas terras por parte de Portugal. Né? Iniciou com a exploração do pau-brasil, né? Através da escravização indígena, e logo após começou o período da introdução da cana-de-açúcar, né, dos grandes engenhos, sobretudo no Nordeste, no litoral paulista. E esses engenhos fez surgir algumas cidades ao longo do litoral, como, por exemplo, São Vicente, 1532, Olinda, 1537, Vitória, Rio de Janeiro, Salvador. Vale fazer um rápido parênteses que todas essas cidades no litoral elas foram selecionadas, esses locais foram selecionados em lugares que ofereciam águas calmas, águas tranquilas. Lembrando que os portugueses vinham de caravelas, né? Então tinha que ter um lugar que seja fácil de atracar as embarcações, né? E depois carregá-las, seja ela com cana-de-açúcar, com melaço, no caso, né? Seja com pau-brasil, ou mais no futuro, que a gente vai ver daqui a pouquinho, com ouro, prata, diamante. Então, assim, lugares que tinham baías, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, tem lá a Baía de Guanabara, cidade de Salvador, Baía de Todos Santos, ou foz de rios, onde o rio deságua no mar, que ali seria um local, os rios eles eram usados como estradas, né, vias de navegação, era uma forma de você interiorizar para dentro do país, tá? Então, todos esses lugares, foz de rios e lugares que oferecessem águas tranquilas, foi ali que foram fundadas as primeiras vilas, que depois vieram se formar as cidades. Então, chegamos aqui na primeira questão de geografia do 7º ano do módulo 3. Sobre o início da colonização portuguesa no Brasil, marque a opção errada. Então, significa que 3 alternativas são verdadeiras e uma está errada. Vale lembrar também, gente, que acima de cada questão tem um pequeno texto explicando o que aconteceu em cada período histórico, tá? E a gente percebe aqui, ó, que já em 1494 já existia aqui missões bandeirantes, né? E eles utilizavam os rios. Então, todos esses lugares que os portugueses atravessaram o Tratado de Tordesilhas foi através de rios. Toda essa faixa verde aqui era para exploração de pau-brasil, tá? E já tem aqui a introdução do cultivo da cana-de-açúcar, beleza?
Então, vocês vão procurar a alternativa errada dessa questão. Leia primeiro o texto que está acima, depois marque a opção errada. Século XVII, veio a pecuária, né, seja a pecuária leiteira, para produção de leite, ou pecuária de corte, né, que é para carne, produção de carne, com a finalidade de auxiliar os engenhos em terras não aproveitadas, ou seja, aquelas terras que não eram aproveitadas pela cana-de-açúcar, se botou o gado ali, né? E o gado, ele ajudou a expandir o território brasileiro, tá? Além disso, tiveram as missões bandeirantes, né, para além da linha das Tordesilhas. Os bandeirantes, eles buscavam riquezas, eles iam atrás de índios que fugiram, né? Enfim, e aí os bandeirantes, eles auxiliaram também nessa interiorização e no crescimento do território brasileiro. Questão 38. Aí, antes de responder a questão 38, dá uma lidinha no texto que está acima dela, na fração de texto que está acima dela, para depois marcar. Com relação ao Brasil no século XVII, qual é a opção errada? Nesse caso aqui, 3 verdadeiras e uma errada. Qual é? Por exemplo, letra A, o bandeiratismo tinha como função escravizar negros africanos? Você achar que essa é a opção errada, você marca a letra A, tá? Estou na dúvida, lê o texto, analisa o gráfico, tenta ler a legenda, lê com calma, ou então, mesmo assim, ainda estou na dúvida, pesquisa na internet, tá, se for o caso. Século XVIII, intensifica-se a ocupação no interior do país, o território brasileiro ganha forma parecida com a atual, através da introdução da pecuária no sul do país e da descoberta de ouro e diamante nos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. A mineração torna-se a principal atividade econômica da colônia, que se organiza em função dessa atividade, construção de estradas, portos, transferência da sede de Salvador para o Rio de Janeiro. Questão 39, vai ler o texto que está acima dela e vai responder a questão 39. Com relação aos fatores econômicos que impulsionaram a economia do Brasil no século XVIII, marque a opção correta. 3 falsas, só uma correta. Qual é? Analisa bem o mapa ajuda a responder a questão, lê o texto acima e procura a opção alternativa correta. Ok? Século XIX, após a sua independência, né, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1922, o Brasil se torna um Estado soberano. Então, esquece Portugal, agora estamos falando do Brasil enquanto país, não mais enquanto colônia. Nesse momento, o café se torna o principal produto de exportação. O café é produzido principalmente em São Paulo. E você tinha lá na região norte, né, onde viria a ser a região norte, o ciclo da borracha, né, a extração do látex da seringueira. Aí, nesse momento, a região sudeste se tornou o centro econômico do Brasil, por causa do café, e político, lembrando que a capital federal era Rio de Janeiro. Brasília ainda não existia. Tá? A região sudeste ela tinha uma forte relação com a região sul enviava alimentos para a região sudeste, as demais regiões ficaram um tanto quanto em segundo plano. Tá? Leia o texto lá, vamos para a questão 40. Qual das informações abaixo não está coerente sobre a correlação da economia e a expansão do território brasileiro no século XIX? Qual das informações abaixo, das afirmativas, né, não está coerente sobre a correlação da economia e a expansão do território? Lembrando que a expansão do território brasileiro seguiu os ciclos econômicos. Qual dessas 4 alternativas está incoerente, está confuso, está errado? Então, por exemplo, letra A. A exploração do látex de borracha foi uma de extrema importância para a ocupação da região norte do país. Se essa for verdadeira, não marca a letra A. Lembrando que a gente está procurando aqui a opção falsa. Tá? O café impulsionou a economia de Minas Gerais e norte do país. Se achar que essa é verdadeira, não marca. Mas se você achar que essa é falsa, marca a letra B. Letra C. A descoberta de ouro e pedras preciosas favoreceu a interiorização e ocupação do território. E assim vai. Você vai analisando cada uma das opções. O século XX, que só para simbolizar, é quando o território brasileiro se conclui, da maneira como ele é hoje, com a compra do Acre, em 1903, da Bolívia, por cerca de 10 milhões de dólares na época. Né? E por que comprou o Acre? Porque a maior parte das seringueiras estavam no estado do Acre, e aí o Brasil comprou. E eu gostaria agora, para finalizar, fazer uma rápida menção ao Barão do Rio Branco. Né? Ele foi o grande responsável por desenhar as fronteiras brasileiras. Né? Ele era o negociador do governo brasileiro quando 2 países, por exemplo, Brasil e Argentina estavam discutindo em relação a determinada fração de terra. Ele era o negociador que era enviado para sentar numa mesa, se convidavam um representante de outro país, que era neutro,
analisava-se toda a documentação e chegava no consenso. Então, o Barão do Rio Branco, né, cujo nome era José Maria da Silva Paranha Júnior, foi que aparece lá na moedinha de 50 centavos, por isso que eu coloquei aqui, ele foi o grande responsável na delimitação das atuais fronteiras brasileiras. E a gente termina essa aula dessa maneira. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e eu vejo vocês em breve na próxima aula. Um abraço a todos.